Quando um jovem chamado Taylor, pertencente a uma família pobre em uma cidade pequena, encontrou por acaso uma nota de $10 no chão, ele sabia que aquilo poderia significar muito para ele e sua família. No entanto, quando descobriu que o dinheiro pertencia a um empresário milionário chamado Cooper Hanson, ele imediatamente decidiu fazer o possível para devolvê-lo ao legítimo dono. A razão que ele deu para sua decisão fez com que lágrimas escorressem pelo rosto do milionário. Taylor era um rapaz de 18 anos que vivia em um bairro humilde em Lambert, Mississippi, uma das cidades mais pobres do estado. Ele morava em uma casa pequena com seu irmão mais novo, Joe, e sua mãe, Martha. Martha era uma mãe solteira trabalhando em vários empregos temporários para colocar um teto sobre suas cabeças e sustentar seus filhos. A família vivia de salário em salário e dependia de cupons de alimentos para colocar comida na mesa. Um dia comum para Martha envolvia acordar cedo de manhã, preparar o café da manhã para seus filhos, ir para o trabalho que ia até as primeiras horas da tarde, voltar para casa, preparar o almoço, ir para o segundo emprego, retornar para casa tarde da noite, preparar produtos artesanais de frutas que vendia em uma loja próxima para ganhar algum dinheiro extra, preparar o jantar e depois ir para um bar local onde trabalhava como garçonete até altas horas da madrugada. Ela mal conseguia dormir o suficiente, pois o pai das crianças não estava mais presente. Taylor se lembrava de seu pai saindo para trabalhar um dia e nunca mais voltar para casa. Depois disso, foram apenas alguns dias para que seu irmãozinho nascesse. O menino tinha apenas 7 anos naquela época. Anos se passaram e não houve mais nenhuma notícia de seu pai. Taylor só o lembrava como um fantasma de quem ele era inseparável, mas eventualmente ele aceitou a ausência de seu pai em suas vidas. O desaparecimento de seu pai deixou uma impressão ruim na mente do jovem Taylor. Ele via sua mãe lutando para sustentar a si mesmo e as crianças, e assim que ele fosse o suficientemente velho para trabalhar, ele arranjou empregos de meio período para ajudar a família financeiramente. Claro, sua mãe não estava exatamente de acordo com isso no início, mas ela eventualmente cedeu. Taylor jurou nunca se tornar como seu pai e sempre apreciar o que tinha, mesmo que não fosse muito. Ele não pôde continuar estudando depois dos 13 anos de idade, mas trabalhou para economizar o suficiente para suprir as necessidades de seu irmão. Embora Taylor tivesse apenas 18 anos, ele nunca deixou de se virar quando se tratava de ajudar sua mãe com dinheiro ou cuidar de seu irmão mais novo. Assim como qualquer outra pessoa, ele também sonhava em terminar o ensino médio um dia. No dia do evento fatídico, Taylor saiu mais cedo do trabalho e estava esperando no ponto de ônibus, como de costume, quando de repente ele viu uma nota de $10 caída no chão. Ao pegar a nota e olhar ao redor, ele viu um homem se afastando apressadamente e percebeu que a nota devia ter caído do bolso dele por engano. "Senhor, você deixou cair seu dinheiro", ele gritou enquanto corria atrás do homem para devolver o dinheiro, mas foi em vão, pois o sujeito já estava fora do alcance da audição e tinha partido rapidamente. Com o homem fora da cena, Taylor ficou hesitante sobre o que fazer com o dinheiro. Ele pensou em levá-lo à polícia, mas se absteve de fazê-lo, pois sentia que os policiais não o levariam a sério e talvez lhe acusassem de roubar o dinheiro. Os policiais da área nunca foram tão gentis com as pessoas pobres que viviam lá. Por um momento ele também considerou ficar com o dinheiro para si, pois isso ajudaria sua família, mas rapidamente afastou esse pensamento. O dinheiro não era dele e seria errado guardar algo que não lhe pertencia. Então, ele decidiu levar os $10 para casa e depois iria decidir o que fazer. Martha já tinha preparado o jantar e estava se preparando para ir ao bar. Taylor contou a ela o que aconteceu e ela sugeriu que ele tentasse descobrir quem era o homem logo pela manhã. Ele decidiu seguir o conselho de sua mãe e foi para a cama naquela noite depois de terminar o jantar e ler uma história de dormir para seu irmão. Na manhã seguinte, Taylor saiu de casa mais cedo do que o habitual, com apenas um objetivo em mente: descobrir quem era o homem. Ele começou a perguntar por aí sobre a identidade do homem, mas foi em vão, e ele estava se atrasando para o trabalho. Sua última parada foi na cozinha comunitária local, que servia comida aos sem-teto. Embora a família de Taylor fosse bastante desfavorecida, eles sempre tentavam fazer pequenas contribuições para a comunidade, e o voluntariado na cozinha comunitária era a forma como eles retribuíam aos necessitados. Eles frequentavam a cozinha comunitária todos os sábados para serem voluntários. Ele era um rosto conhecido lá e assim que entrou no local, foi imediatamente reconhecido por Julie, outra voluntária que trabalhava lá. "O que te traz aqui em um dia de semana? Você não está atrasado para o trabalho?" Ela perguntou a Taylor. Julie era alguns anos mais velha que Taylor e estava envolvida com uma igreja local. Devido à pequena diferença de idade entre eles facilmente se tornaram amigos.
Julie pertencia a uma família de classe média baixa e morava em um bairro relativamente melhor, a apenas algumas quadras de distância de Taylor. Ela era uma garota gentil, com um coração de ouro. Sua família sempre valorizou o altruísmo acima de tudo. Ao tentar descobrir a identidade de um homem que encontrei ontem à noite, enquanto voltava para a casa do trabalho, notei uma nota de $10 caída no chão. Quando olhei para cima e vi o homem se afastando, percebi imediatamente que a nota era dele, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, ele já tinha partido de carro, disse Taylor explicando a situação para Julie. Perguntei por toda a vizinhança, mas ninguém tinha ideia de quem o homem era. Você tem alguma suposição de quem possa ser? Perguntou Taylor a Julie. Depois de algumas perguntas para esclarecer a situação do homem, o rosto de Julie se iluminou e ela exclamou imediatamente, você deve estar falando do Sr. Hanson. Ele vem aqui toda quarta-feira para ser voluntário na cozinha comunitária. O nome realmente surpreendeu Taylor. Você está falando de Cooper Hanson, o dono do conglomerado Insignia? Perguntou Taylor a Julie para confirmar. Sim, é ele mesmo, respondeu ela. Ele pode ser um magnata dos negócios global, mas acredite em mim, Taylor, nunca conheci alguém tão humilde e pé no chão como ele. Ele vem aqui todas as quartas-feiras para distribuir comida para os desabrigados. Ele conversa com eles como se fossem sua própria família. E pelo que ouvi, há rumores de que ele está adquirindo terras aqui para criar instalações de moradia gratuita para aqueles que não têm para onde ir. Julie disse tudo de uma vez. Todas essas informações foram muito para Taylor assimilar. Como é possível que ele tenha descoberto apenas agora que um homem da estatura do Sr. Hanson frequenta seu bairro há tanto tempo? Quando expressou isso a Julie, ela simplesmente disse que é porque ele se tornou meio como um morador local. Ele nunca se vestia bem para mostrar sua riqueza e dirigia um carro modesto. Poucas pessoas sabiam o quão rico ele realmente era. Eles não notavam nada de extraordinário no homem, como ele imaginava que as pessoas ricas fossem. Ele parecia vestido como um plebeu comum que dirigia um carro comum. Era difícil imaginar essa pessoa sendo Cooper Hanson, mas tudo em que ele conseguia pensar era na nota de $10 e em como poderia devolvê-la com segurança. Julie, você tem alguma ideia de onde ele mora ou onde fica a sede de sua empresa? Preciso realmente devolver esse dinheiro a ele, explicou Taylor. Julie disse que não sabia o endereço da residência do Sr. Hanson, além de ser uma informação confidencial. Ela sabia o número do telefone de trabalho dele. O Sr. Hanson havia dado esse número para todos os outros voluntários que trabalhavam na cozinha, caso precisassem de ajuda financeira para si próprios ou para a cozinha. Ela deu o número para Taylor naquela noite. Depois de voltar para casa, ele decidiu ligar para o número. Alguém atendeu imediatamente após alguns toques. Era a recepcionista da empresa. Quando Taylor explicou a situação para a recepcionista do outro lado, ela esclareceu que o escritório ficava em Nova York e ele era bem-vindo para viajar até lá e depositar o dinheiro para seu legítimo proprietário. Após desligar o telefone, Taylor se viu em um dilema. Viajar de Mississippi para Nova York parecia impossível sem um carro, mas sua família era muito pobre para possuir um. Mesmo se ele pegasse um ônibus direto, levaria pelo menos um dia, mas provavelmente ele não poderia pagar a passagem de qualquer maneira. Naquela noite, durante o jantar, ele expressou suas preocupações para Martha. Martha lhe ensinou que se ele tivesse decidido fazer algo, nada no mundo poderia impedi-lo de fazer isso. Onde há vontade, há um caminho, ela disse. Isso pareceu animar Taylor. Ele sabia o que precisava fazer. Ele ligou para o trabalho e explicou a situação para sua chefe. Embora esse fosse um pedido bastante ousado em circunstâncias normais, sua chefe, a Sra. Carey, foi gentil o suficiente para entender e lhe concedeu 3 dias de folga. Taylor era extremamente trabalhador e apaixonado pelo seu trabalho, e rapidamente conquistou a confiança da Sra. Carey. Ele partiu para Nova York cedo na manhã seguinte, com o pouco dinheiro que tinha. Nos próximos 3 dias, ele fez vários trabalhos temporários ao longo do caminho para economizar dinheiro suficiente para pagar o transporte público em sua jornada. Ele comia em restaurantes locais e às vezes até dormia ao ar livre para economizar. Ele suportou o calor escaldante durante o dia e o frio congelante à noite, mas nunca perdeu a esperança. Levou aproximadamente 3 dias e 2 noites para chegar à cidade de Nova York. Quando ele chegou lá, a cidade luz o cegou. Ele nunca imaginou que a rosa pudesse brilhar tão intensamente, muito menos vê-las pessoalmente. Ele já tinha ouvido falar de toda a atenção e glamour da cidade de Nova York, mas nunca imaginou que um dia teria a oportunidade de vivenciá-la. Sinceramente, com suas roupas gastas e sapatos desgastados, ele se sentia completamente deslocado.
Ele sabia que não pertencia àquele lugar e sentia-se como um alienígena, mas isso não importava tanto para ele. Ele estava lá com uma missão e estava determinado a cumpri-la. Ao chegar ao endereço fornecido pela recepcionista, ele ficou perplexo com a enormidade do prédio à sua frente. Devia ter pelo menos 40 andares. Ele foi parado pela segurança na entrada, que pediu sua identificação. Felizmente, ele estava com sua certidão de nascimento, apenas por precaução. Ele mostrou a eles e explicou por que estava ali. Ele até pediu que verificassem com a recepcionista para comprovar suas intenções. Finalmente, foi autorizado a entrar no prédio. O ar fresco do ar-condicionado atingiu seu nariz assim que ele colocou os pés dentro. O saguão era enorme e opulentamente decorado. Ele caminhou em direção ao balcão da recepção, onde foi recebido pela recepcionista com quem havia falado anteriormente. Ela o reconheceu imediatamente. A recepcionista me fez algumas ligações para os superiores. Ela o informou que alguém desceria para pegar o dinheiro dele, mas Taylor estava determinado a entregar o dinheiro diretamente ao Sr. Hanson e agradecê-lo por todo o trabalho que ele vinha fazendo para o bairro. Desculpe, mas isso não será possível. Eu não posso simplesmente deixar um estranho entrar no escritório de uma pessoa tão importante. Você terá que esperar por isso, explicou ela. No entanto, Taylor estava decidido. Depois de algumas idas e vindas, o telefone tocou abruptamente, assustando tanto Amy quanto o menino. Ela atendeu. Sim, entendo. Muito bem, então eu enviarei, disse ela e desligou. Acabei de receber uma ligação do Sr. Hanson. Ele me pediu para te enviar para o escritório dele, informou Amy a Taylor. Ao ouvir isso, o menino ficou radiante de alegria. Ele finalmente iria conhecer o Sr. Hanson, o homem que ajudou a trazer vida de volta ao seu bairro. O menino foi conduzido pela secretária do Sr. Hanson até o seu escritório. O milionário ficou surpreso ao vê-lo e perguntou por que ele havia vindo tão longe para devolver o dinheiro. Taylor explicou que sabia que o dinheiro pertencia ao milionário e que queria fazer a coisa certa. Eu viajei 3 dias para chegar aqui e devolver o seu dinheiro, Sr. Hanson. Não foi fácil, mas eu sabia que tinha que fazê-lo. Depois de todo o bom trabalho que você fez pelo nosso bairro, era o mínimo que eu poderia fazer. Eu pertenço a uma família muito pobre, mas mesmo sem dinheiro, acreditamos em fazer o que é certo e justo. Minha mãe diz que isso nos traz boa sorte.